sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras, e hoje eu vou falar sobre Crash, do J.D. Ballard, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Eu comprei esse livro aqui por causa de uma indicação do Eric Novello no Twitter. Um dia tava tendo promoção da Companhia das Letras em alguma dessas lojas online e ele soltou: olha, Crash tá com um preço barato, é um livro que eu gosto pra caramba. Eu falei, vou dar uma chance aqui pro negócio, tava quase completando o dinheiro que eu tinha pra gastar. Eu comprei Crash e não me arrependi nem um pouco. O livro conta a história do James Ballard, que é o homônimo do escritor. O J do J.D. Ballard é de James também. E ele é um roteirista de cinema e TV, tem sua vida mudada completamente depois que ele sofre um acidente de carro grave. A sensação de quase morte dentro dos escombros do carro foi tão forte pro Ballard que depois do acidente ele começa a ver que a vida inteira dele começa a girar em torno de outros acidentes automobilísticos. Ele passa a viver a vida de um modo mais intenso, a relação dele com a esposa melhora bastante por causa disso, a libido dele aumenta e principalmente o interesse dele por carros amassados e vítimas aumenta consideravelmente. E durante esse processo dele se autoconhecendo de novo depois do acidente, ele acaba topando várias vezes com um personagem chamado Vogue. O Vogue é um cara cheio de cicatrizes e que é milhões de vezes mais aficionado com acidentes de carro do que o Ballard. O sonho do Vogue é se envolver em um acidente com Elizabeth Taylor, em que os dois vão morrer em um grande gozo conjunto. E a gente começa o livro vendo que o Vogue realmente morreu em um acidente com Elizabeth Taylor, porém só ele morreu. Ela permaneceu intacta e ele praticamente gozou sozinho nessa situação. E se eu tô usando as palavras gozou e sentiu prazer aqui o tempo inteiro, é de propósito. É porque a partir do acidente, o Ballard e em consequência o Vogue, que já tá nesse processo há muito tempo, os dois começam a sentir prazer carnal mesmo, prazer físico em acidentes de carro. A narração é em primeira pessoa, então a gente vê esse processo começando dentro da cabeça do Ballard e pode parecer estranho pra caralho, e é estranho pra caralho alguém sentir atração por carros acidentados. Porém eu tava pesquisando e eu descobri que existe um nome pra pessoas que sentem atração sexual por tragédias cotidianas, que é sinforofilia. É um comportamento psicológico, mas é um comportamento psicológico até normal, igual pessoas se sentem atraídas por pés, se sentem atraídas por fazer fist, se sentem atraídas por cadáveres. Então é uma forma de atração sexual diferente, a sinforofilia, que é por acidentes cotidianos, inclusive acidente de carro. E o livro é lotado disso, ele é completamente recheado com essas perversões sexuais a partir do automobilismo, e pensando que o livro é de 1973, ele tem um pouco daquela liberdade sexual dos 60 e dos 70, porém eu acho que ele vai mais, ele passa o limite do que a gente estava acostumado a ler nessa época. Não é simplesmente fazer sexo por fazer sexo, é ter uma tara diferente da maioria, é ter uma tara que é vista por muitos como uma tara estranha pra cacete. E o livro mostra o tempo inteiro que a atração sexual que o Vogue sente, que o Ballard começa a sentir, não é pela aparência das pessoas, mas pelo número de cicatrizes e o quão fodida elas ficaram com acidentes de carro. E assim eu falo fodida fisicamente e também fodida psicologicamente com aquele acidente. Muitas das cenas de sexo que são mostradas aqui são com pessoas que sofreram algum tipo de acidente automobilístico. E essas cenas, essas descrições, todas estão intrinsecamente ligadas à figura do carro. Quando o carro está em movimento, quando o carro está parado, quando o carro está presente, as cenas de sexo são muito mais intensas. O Vogue, por exemplo, chega a simular posições sexuais que poderiam acontecer no acidente, num carro que está completamente destruído por um acidente. Ele contrata prostitutas para isso, as mulheres que ele pega se submetem a isso também, então os dois ficam naquele lance de carro amassado, tentando encontrar posições novas. É bastante estranho mesmo, assim, pra gente não estar acostumado, é uma coisa completamente nova, porém é uma coisa bem descrita aqui no livro. Tem uma cena de sexo aqui que é descrita naquelas máquinas de lavar carro, aquelas que tem escovão passando do lado e passando em cima, que o gozo dos personagens completa justamente com o movimento da máquina. Eu vou ler um trechinho aqui pra vocês, só pra vocês terem ideia de como que essa parte funciona e como que é a descrição do livro. Esse trecho tá na minha edição na página 175, deixa eu ler aqui pra vocês. Os rolos açoitaram o capô do Lincoln e avançaram para o para-brisa, transformando a água ensaboada num redemoinho de espuma. Milhares de bolhas estouravam nos vidros. Conforme os rolos passavam rufando sobre a capota e as portas, Vaughan começou a empurrar seu pênis para cima, quase tirando as nádegas do assento. Com mãos desajeitadas, Catherine ajustou sua vulva sobre o pênis dele. Sob o rugido dos rolos à nossa volta, ela e Vaughan balançavam juntos. Vaughan segurando seus seios com as palmas das mãos, como se tentasse fundi-los numa só esfera. No momento do orgasmo dele, os gemidos de Catherine foram abafados pelo
pelo bramido do lava rápido. E assim continua, porque eles fazem sexo pelo menos umas 3 vezes aqui, sempre botando mais moedinha pra máquina continuar indo e voltando, igual o movimento do Vogan fazendo sobre a mulher. E você viu que a descrição de cenas aqui não poupa detalhes, ela é bem intensa, e eu tive a experiência de ler esse livro num ônibus. E não seria nada demais, porque a capa é até normal, a capa é bacaninha, bem bonita, com esse marca de beijo aqui, o carro amassado, o título bem discreto, a capa tá de parabéns mesmo. Porém, a mulher do meu lado tava lendo, e ela leu o seguinte trecho que eu vou ler aqui pra vocês agora, que tá na página 215 da minha edição. Baixei minha cabeça até o seu peito, esfregando minha face nas sangrentas marcas em relevo de um volante despedaçado, nos pontos de colisão com um painel de instrumentos. Passei os lábios ao longo da sua clavícula esquerda e chupei seu mamilo cicatrizado, sentindo o bico torto em minha boca. Desci a boca pelo seu abdômen até a virilha úmida, marcada por sangue e sêmen, um leve odor dos excrementos de uma mulher exalando ainda da haste do seu pênis. Um zodíaco de colisões não esquecidas iluminava a genitália de Vogan, e uma a uma eu explorei aquelas cicatrizes com meus lábios, provando o gosto do sangue e da urina. Com meus dedos toquei a cicatriz no seu pênis, em seguida senti sua glande no interior da minha boca. E continua aqui, e a mulher tava lendo em cima do meu ombro. Na hora que eu reparei que ela tava lendo, porque eu demorei, eu tava entretido lendo o livro, na hora que eu reparei que ela tava lendo, ela olhou pra mim com a cara horrorizada. Eu acho que essa aqui foi a pior experiência de ler um livro no ônibus desde que eu li A Vida Sexual da Mulher Feia. Mas calma, vamos voltar pro livro em si, né? Deixa esses casos pra lá. Falar um pouquinho sobre a construção dos personagens aqui e de como a figura em primeira pessoa do Ballard influencia na visão que a gente tem deles. O Vogan, que é um personagem que eu falei aqui que é muito importante, que gira a trama, ele é visto sobre os olhos do Ballard. E sobre os olhos do Ballard, ele é uma pessoa incrível. Ele exerce uma atração fodida no Ballard. E não é só uma atração sobre a personalidade, sobre as coisas que ele pensa, não. É também uma atração física. Esse trecho que eu li agora pra vocês é a consumação da atração física dos dois. É spoiler do livro, beleza? Mas não importa tanto. Só que à medida que a gente vai lendo a história do Vogan, vai vendo como que ele age em sociedade, a gente vê que talvez essa visão que o Ballard tem dele é uma visão muito romantizada do personagem, que tem cara de ser um fudido na vida, ele tem cara de ser aquele loser total e que tá vivendo naquele mundinho de perversão dele, perversão sexual dele. E essa contradição entre a figura que o Ballard apresenta pra gente e o que a gente pode inferir do personagem é o que justifica um personagem em primeira pessoa. Ele mostra um ponto de vista diferente que a gente pode discordar, pode concordar, ele mostra o ponto de vista dele. E o J.D. Ballard, né, o autor aqui no caso, ele faz muito bem aqui na figura do James Ballard. Outra personagem que também é afetada por essa narração em primeira pessoa é a esposa do Ballard, a Catherine. No início do livro a gente vê que o casamento dos dois estava indo por água abaixo, eles não estavam se aguentando mais, e depois do acidente tudo muda. A Catherine passa a ser mais amorosa, ela começa a fazer mais sexo com mais vontade com ele, mas aí fica a dúvida de novo. Será que foi o acidente que modificou ele ou ela que teve uma modificação depois do acidente do marido? Será que a atitude dele com relação a ela mudou? Será que ele viu que ele estava tratando ela mal, começou a tratar de uma forma diferente? Ele fala aqui que ele começa a ver ela com outros olhos, e talvez seja essa percepção que ele tem dela que mude o comportamento dela também. Mas de novo, é o narrador em primeira pessoa sendo usado de uma forma muito bacana aqui no livro. E é por causa desses pontos que o livro é muito legal mesmo. Eu gostei bastante da leitura de Crash. Algumas partes ele se torna repetitivo, porque a gente já sabe um pouco da perversão dos personagens, então fica repetindo, batendo na mesma tecla, que eles têm interesse por acidente de carro, que eles se sentem excitados por causa disso, até combinar na cena dos dois juntos, do Ballard e do Vogan. Mas o livro bate na tecla o tempo inteiro dessa perversão sexual, do tanto que eles são interessados por isso. E a escrita do J.D. Ballard contribui muito pra isso, porque ele vai narrando com detalhes, ele vai mostrando o interior do personagem, a gente vai embarcando naquela história com ele. Chegou uma hora que o personagem tava pensando tanto em acidente de carro, eu tava tão imerso naquele negócio, que eu saindo de carro, tava pensando se eu batesse de frente com o carro de outra pessoa, como seria o acidente. Foi esse o nível que eu me imergi na história, e esse o nível que a leitura faz com a gente. Por isso que vale tanto a pena, ele me fez entrar tão de cabeça nele que eu comecei a pensar coisas absurdas depois de ler, e isso me faz crer que é um bom livro. Então é isso, faz aquela coisa de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e me conta aqui nos comentários se você ficou com interesse de ler o livro, se você já leu, o que você achou dele. Tem um filme também sobre esse livro que eu acabei não vendo, que me falaram que ele era um pouco demais, aí eu falei, não, vou deixar pra ver depois, então provavelmente eu devo ver no futuro. Mas se você já viu o filme, já leu o livro, tá interessado, comenta aqui, eu quero conversar sobre isso. E se você tiver interesse em comprar o livro, os links estão aqui na descrição, porque comprando a partir deles você ajuda o canal. Mas eu quero conversar com você sobre o livro aqui nos comentários, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.